vocês estão, Procássia? Né? Hoje nós vamos começar o livro 2, o capítulo 5 do livro 1, nós iniciamos a segunda unidade. No livro 2, nós vamos continuar com os assuntos da segunda unidade. No livro 1, que foi o assunto da semana passada, vocês estudaram as regiões do Brasil, como chegou no processo, como é que está dividido, como o IBGE, o papel do IBGE nessa divisão territorial do nosso país. Então, tudo isso está no capítulo 5. E hoje nós vamos começar o livro 2, que por sinal tem gente que ainda não pegou o livro aqui na escola, os livros já estão aqui, né? Vocês têm que vir aqui para poder pegar os livros para ter esse material. Mas quem não estiver em Jacobina e não puder pegar o livro, não tem problema também, porque tem o livro digital na plataforma SAS. Então vocês podem acessar lá e vai ter todo o material de vocês também na plataforma, certo? Livro digital. Então hoje vamos continuar o nosso conteúdo, capítulo 6, livro 2, e nós vamos falar sobre Nordeste, a primeira região a ser ocupada, certo? Então, pela sequência didática do livro de vocês, nossa região Nordeste é a primeira que nós vamos estudar, né? Capítulo 6 e 7 vem falando dessa região maravilhosa que é a nossa, onde a Bahia, que nós somos baianos, nós nos encontramos dentro dessa região, certo? Vamos lá, gente? Então, região Nordeste. A área da região Nordeste tem 1,5 milhões de quilômetros quadrados. A região Nordeste é uma região com maior número de estados. Até o presente momento, né, pela divisão territorial que está no IBGE, o Nordeste tem 9 estados. Não é a maior em extensão territorial, porque a maior em extensão territorial é a região Norte, certo? Mas a região Norte tem 7 estados, que mais na frente a gente também vai estudar essa região Norte. A Nordeste é uma região que tem 9 estados. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esses são os 9 estados que fazem parte da região Nordeste. Região Norte tem 7, Centro-Oeste tem 3. Dentro desses 3 estados que estão na região Centro-Oeste tem o Distrito Federal, onde é encontrado Brasília, a capital do Brasil. Sudeste tem 4 estados e região Sul, 3 estados. Então, em quantidade de estados, a Bahia, o Nordeste tem 9 estados, certo? Onde a Bahia faz parte de um desses estados, que é o nosso estado, né? Onde a gente se encontra, onde a gente faz parte dentro do território brasileiro. Então, hoje a região concentra a segunda maior população do país. Por quê? A primeira região que tem a maior quantidade de população é a Sudeste. O Nordeste fica em segundo lugar. Mas, lembrando a vocês que em extensão territorial, a região Nordeste fica em terceiro lugar, certo? E de acordo com a população toda que está dentro da nossa região, ela é composta de quê? Descendentes europeus, como a gente viu antes no conteúdo, né, da primeira unidade, que são portugueses, franceses e holandeses em grande parte. Claro que existem outros também europeus aqui no Nordeste, mas o que tem uma concentração de pessoas maior da Europa são mais os portugueses, franceses e holandeses. Tem também aqui no Nordeste os descendentes africanos e indígenas. A PROE não tem os descendentes asiáticos? Tem também, claro que tem, né? A população, essa miscigenação, essa mistura de raças que é encontrada aqui no na nossa região é muito grande. Vieram pessoas de todos os lugares e ficaram aqui. Mas em grande quantidade eu estou destacando só esses povos, certo? Aqui eu coloquei para vocês, né, o mapa da região Nordeste.
a divisão, os limites. Percebam, ó a Bahia aqui. A Bahia é imensa, ó a extensão territorial da Bahia. Sergipe e Alagoas são os menores, mas a Bahia é muito grande, tá vendo? E nós temos todos eles, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aí os meninos de vez em quando me perguntam, que interessante, o mapa da região Nordeste parece que tem a estrutura, o formato do mapa do Brasil, muito semelhante. Mas a gente tem que saber que a gente está falando agora, o momento é só da região Nordeste, certo? Continuando. Aí eu coloquei aqui alguns dados para vocês, que no livro de vocês não tem, né? Mas que eu achei importante vocês saberem, né? Que o estado da Bahia é o estado que está localizado na região Nordeste do Brasil, a capital, né? A capital da Bahia, Salvador, e onde tem a sigla BA. Quem nasce na Bahia é denominado como baiano, e o território baiano é composto de 566.733.080 quilômetros quadrados. Olha a extensão só da Bahia, né, gente? Enorme. Que são divididos em 417 municípios. Imagine um governador do estado da Bahia comandar, né? Todos esses municípios, 417 municípios. São muitos municípios, né, para um governador administrar todos eles e não ter falhas. Quando o pequeno já tem falhas, imagine um território com uma quilometragem, uma área tão grande como o estado da Bahia. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população é de aproximadamente 15,2 milhões de pessoas encontradas aqui no nosso estado da Bahia, certo? Bora lá, continuando. Então, vocês aí que estão assistindo a aula, vocês podem olhar no livro de vocês, que esse assunto está lá. Então, vamos falar aqui como tudo começou, qual foi o processo, né, para ter esse desenvolvimento no Nordeste, certo? Principalmente aqui na Bahia, como eu falei, que há muito tempo atrás, aqui no Nordeste, era a primeira capital do Brasil, depois que passou a ser Rio de Janeiro e hoje a gente tem o Distrito Federal, Brasília, certo? Então, bora lá. Lembra da história? Acho que vocês já viram essa história desde quando vocês eram bem pequenininhos, né? E na história, na disciplina História também, a professora já deve ter falado isso para vocês. Que em 22 de abril de 1500, depois de mais de 40 dias no mar, o capitão Mó, Pedro Alves Cabral, e sua frota avistaram terras e nelas aportaram. Ou seja, desceram das embarcações e foram conhecer aquele território. Porque o intuito de Dom Pedro, com todo aquele pessoal, não era chegar ao Brasil, e sim chegar às Índias. Por quê? Porque tomando o primeiro contato com os povos, quando eles desceram, que eles tiveram contato, os primeiros povos que eles avistaram foram o quê? Os indígenas que ali viviam. Então, as primeiras pessoas onde eles tiveram contato foram os índios. Aí o povo, aí tem os livros falam, Dom Pedro que avistou as terras brasileiras, mas quando ele chegou aqui, os índios já eram a população nativa aqui do Nordeste, certo? Então, hoje o local onde desembarcaram corresponde à cidade de Porto Seguro, que fica situada no sul da Bahia. Feito o reconhecimento, Cabral fez o quê? Comunicou sua chegada a essas terras ao rei de Portugal, Dom Manuel I, né? Dizendo que chegou nessas terras. Até então, pensando que tinha chegado nas Índias. E partiu com sua frota para as Índias, porque não era aquele lugar, o objetivo não era ficar ali. Só que teve alguma população que começou a ficar nesse local. Alguns europeus foram vindo e ficaram aqui na região Nordeste. Então, era esse o principal objetivo da sua viagem, chegar às Índias
para adquirir as mercadorias que tanto valiam no mercado europeu, proporcionando o quê? Grandes lucros aos comerciantes. Então, eles não saíram à toa de Portugal para vir passear, não foi nada disso. Tinham interesse econômico, certo? Então, de 1500 até 1530, as terras encontradas só não ficaram totalmente abandonadas porque os portugueses, como eu disse a vocês, identificaram uma fonte de riqueza. Qual era a primeira fonte de riqueza que foi, né, que os portugueses começaram a explorar aqui do Nordeste? O pau-brasil. Nessa época, o pau-brasil tinha um valor comercial muito grande, porque a cor da madeira, eles tinturavam tecidos e eles precisavam dessa mercadoria. Então, o pau-brasil foi uma importante fonte de renda nessa época, entre 1500 e 1530, certo? Estão entendendo, amores? Qualquer coisa pode perguntar a Pro, viu? Depois dessa aula, a gente vai ter um momento no Zoom, ao vivo. Aí quem tiver dúvida, anote sua dúvida para tirar as dúvidas com a Pro, tá? Então, a colonização das novas terras na América garantiu o sistema mercantilista entre os séculos 16 e 17 para a Europa, principalmente Espanha e Portugal. Então, no século 17, com o desenvolvimento das indústrias, outras formas de organização econômica começou a se desenvolver no sistema capitalista. Então, a gente tem que saber que, primeiramente, iniciou o processo de exploração aqui no Nordeste pelo pau-brasil, certo? Então, o pau-brasil que deu o início da exploração da colônia. Então, onde era encontrado toda a faixa litorânea do nosso território brasileiro. Desde o Rio Grande do Norte, que fica lá na parte norte do nosso Brasil, até o Rio Grande do Sul, que fica lá embaixo, no hemisfério sul, né? Depois do Trópico de Capricórnio, que houve toda a exploração do pau-brasil. E, inclusive, essa exploração desse pau-brasil fez com que acontecesse o desmatamento na Mata Atlântica. Então, todo esse processo de desmatamento da Mata Atlântica, que era encontrada aqui no Brasil, se deu com o início da exploração do pau-brasil. Foi aí que começou toda a exploração. Que, inclusive, só foi por causa da retirada do pau-brasil? No início, sim. Depois a gente sabe que os lugares começaram a se desenvolver, sentiu-se necessidade de expandir os lugares e aí houve necessidade de retirar toda a vegetação para poder construir estradas, casas, indústrias, como hoje a gente tem. Hoje, se a gente for pegar um mapa de vegetação do Brasil, a gente vê que a vegetação nativa da Mata Atlântica quase que não tem mais. Por quê? Porque foi totalmente explorada, certo? O que a gente vai achar são poucos trechos, poucos lugares com um pouco dessa mata nativa, viu? Então, bora lá. As novas terras inicialmente não despertaram o interesse dos portugueses, desejosos de mercadoria lucrativa. Então, eles estavam atrás de uma rentabilidade melhor, né? Então, não despertaram ainda o interesse deles. Entretanto, eles logo descobriram a existência de espécie do pau-brasil, que foi quando eles começaram a explorar, como eu disse, deixando para vocês, ao longo do litoral e viram uma oportunidade de negócio rentável. Na época, a partir da madeira avermelhada do pau-brasil, era produzido um artigo bastante apreciado pelos europeus, que era o quê? O corante para atingir os tecidos. Então, ele precisava dessa matéria-prima para poder retirar toda aquela cor avermelhada, fazer o corante para poder fabricar os tecidos de cores diferentes. Então, foi aí que eles perceberam que esse pau-brasil era uma atividade rentável, ou seja, gerava renda para eles. O que eles queriam era o quê? Ter capital, enriquecer, comercializar, certo? Até o início do século XVI, o que foi que aconteceu? O pau-brasil era abundante em toda a Mata Atlântica. Perceba o que eu falei, certo, gente? Em uma faixa do litoral que hoje iria desde o estado do Rio Grande do Norte
até o estado do Rio Grande do Sul. Então, toda aquela parte litorânea do nosso Brasil era encontrada essa mata atlântica, a mata nativa, onde eles começaram a explorar, principalmente ali, bem próximo do litoral. 1500 até 1530, principalmente na região que corresponde ao Nordeste hoje, que foi o lugar que mais foi explorado. Claro que a faixa atlântica que começa lá no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, não só tem o Nordeste, vai ter o Sudeste, Sul, né, os estados que fazem parte da parte litorânea do nosso território. Mas a que mais foi explorada foi o Nordeste, porque eles chegaram, eles aportaram aqui no Porto Seguro. Então, Porto Seguro fica no sul da Bahia, certo? Logo depois da exploração do pau-brasil, que não acabou ainda, eles continuaram explorando, mas já veio outra fonte rentável, que foi a cana-de-açúcar, certo? Então, a economia açucareira efetiva a colonização, porque foi através do açúcar que a economia do nosso Brasil começou a se desenvolver e começou a chegar muita gente aqui no nosso território para colonizar aqui as nossas terras, para morar, para habitar aqui nas nossas terras. Então, era necessário uma atividade econômica rentável, como eu falei a vocês antes, e que possibilitasse o povoamento da colônia. Então, tem que ter uma coisa, algo que chamasse essa população para vir para aqui, certo? Para prender essa população aqui na nossa região. Então, decidiu-se pelo cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. A gente sabe que a cana-de-açúcar não só deriva o açúcar, a gente sabe que tem o etanol, a gente sabe que tem a cachaça, né? Então, tem outras matérias-primas que é originada da matéria-prima principal, que é a cana. Mas, nesse momento, nessa época, o que começou a originar era o açúcar, certo? Então, decidiu-se o cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, artigo valorizado pelos europeus, que poderia proporcionar rendimentos elevados à metrópole. Então, eles queriam alguma coisa rentável, então a açúcar foi o ponto inicial para que eles pudessem adquirir riquezas. Para isso, os portugueses contavam com abundância de terras, tipo de solo apropriado, que o solo apropriado para a plantação da cana-de-açúcar é o massapê, clima ideal ao cultivo no Brasil e conhecimento da técnica de produção, certo? Então, tendo tudo isso, o açúcar, a comercialização do açúcar deu certo na época. Aí eu coloquei para vocês também aí, arrumei em forma de itens para vocês, algumas características para esse desenvolvimento da economia canavieira, certo? Então, essa cana-de-açúcar ela era toda produzida em extensões de terra, em grandes fazendas. Essas extensões de terra a gente chama de latifúndios. Então, os senhores donos desses latifúndios, eles comercializavam muito o açúcar, porque tinha plantação dentro da propriedade e lá mesmo tinha um engenho que fazia o açúcar já saía pronto dali. Então, outra característica da economia canavieira, um único produto, cana-de-açúcar. Esse único produto a gente chama de monocultura, um único produto, Então, grande extensão de terra, latifúndios, e dentro dessa extensão toda de terra tinha um único produto, que era o quê? A cana-de-açúcar. Mão de obra escrava, que naquela época tinha muita mão de obra escrava, então eles obrigavam essas pessoas a trabalharem excessivamente, né? Trabalhava sem ter folga, era só em relação à produção mesmo, tinha que produzir uma quantidade boa. O sistema era plantation, certo? E a produção destinada para esse açúcar era a produção de exportação. Então, todo o açúcar que era produzido aqui,
mandava principalmente para a Europa, certo, gente? Então essas são as características da economia canavieira. Sem contar que eu já tinha falado para vocês do solo, né, que era apropriado para esse cultivo, o solo massapê, e o clima favorável para esse cultivo. A sociedade canavieira, no caso, também chamada de açucareira, certo? Porque esse produto, o açúcar, deriva da cana. Então, entre os séculos 6 e 7, o cultivo da cana e a produção do açúcar eram realizados nos engenhos, como eu falei. Na mesma propriedade onde tinha as plantações de cana, também tinham os engenhos. O açúcar produzido era embarcado para Portugal e depois, quando chegava em Portugal, seguia para a Holanda, que distribuía para o restante de toda a Europa, certo? A economia açucareira tornou-se a região Nordeste a mais desenvolvida do Brasil. Foi nessa época que o Brasil era a capital, a Bahia, no caso, era a capital do Brasil. Por quê? Porque dentro do Nordeste ela era mais desenvolvida, certo? Até meados do século XVIII. Nem só de cana-de-açúcar viveu o Nordeste. Então a gente percebe que houve a exploração do pau-brasil na faixa litorânea do nosso território, que pega do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, toda a parte do litoral ali foi explorado o pau-brasil. Depois veio a economia açucareira, mas parou aí, não, vieram outras atividades econômicas também, certo? Então, embora a produção do açúcar fosse voltada para o exterior internamente, ela começou a movimentar outras atividades. Vamos ver quais foram essas outras atividades? A pecuária, por exemplo, começou a ser desenvolvida, porque ela provia a sociedade o açúcar, no caso, com a carne, o couro e o animal de tração, que teve que adentrar o sertão para se desenvolver. Então, tinha as plantações do açúcar, né? Já estava sendo comercializada o açúcar, principalmente para a Europa, mas também a pecuária teve uma importância muito grande, porque a gente sabe que o gado tinha o couro, tinha carne e tem também o serviço, né? Eles faziam o serviço de tração para poder movimentar os moinhos dos engenhos para poder fabricar o açúcar. Depois da pecuária também teve uma importância muito grande o algodão aqui no Nordeste. Primeiro pau-brasil, açúcar, pecuária e agora a gente chegou no algodão. Então, foi outra atividade que se desenvolveu no Nordeste. Inicialmente, os cultivos destinavam-se apenas à confecção de roupas para os escravos. Apenas no momento que foi descoberto todo esse cultivo desse algodão, certo? No entanto, após meados do século XVIII, com a Revolução Industrial que estava acontecendo lá na Inglaterra, na Europa, que começou a haver a procura pelo algodão para atender o mercado externo. Então, o algodão iniciou aqui no Brasil a produção dele. Desse algodão que era produzido aqui, eles faziam só as roupas dos escravos. Depois da primeira Revolução Industrial que aconteceu na Europa, lá na Inglaterra, que a Inglaterra queria comprar o algodão para poder desenvolver o processo das indústrias têxteis lá na Inglaterra, e aí começou a ter essa atividade econômica, começou a desenvolver aqui no Nordeste. Hoje, como é que está o Nordeste hoje? Né? Então a gente viu todo esse processo de antes, quando foi descoberto, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, na época de 1500, até os dias. E hoje, como é que está o Nordeste? O que é que o Nordeste tem hoje?
né? Além de ter toda a beleza natural, que a gente sabe que o nosso Nordeste, né, tem a parte turística do Nordeste, atrai muito turistas para aqui, para poder conhecer, pessoas de fora acabam vindo e acaba fixando moradia aqui, acaba ficando aqui, além disso, várias redes de hotéis também, o lazer do litoral, da parte litorânea, dos lugares que tem as praias mais lindas do mundo, né? Além disso, o que é que o Nordeste tem mais? Como é a economia hoje no Nordeste? Vamos ver? Embora tenha gerado riqueza e tenha sido a principal economia da colônia no século XVI, até meados do século XVIII, com a exploração também do algodão, a atual região Nordeste não conseguiu ter a mesma importância econômica no século seguinte, porque houve um declínio. A produção do açúcar que era feita aqui e mandada para a Europa, países da Europa começou também a comercializar o próprio açúcar deles. Então houve um declínio. Foi quando, né, a região sudeste do Brasil já estava começando a se desenvolver industrialmente. Que vocês vão ver isso quando a gente estiver estudando a região sudeste, certo? Então, no século XX, aconteceu secas prolongadas aqui no Nordeste, né? Não aconteceu também a ausência de intervenção do governo em não fazer com que gerasse uma atividade econômica que viesse dar rentabilidade para o povo daqui do Nordeste, levando muitos nordestinos a migrar para outras regiões. Foi quando houve a migração, o êxodo rural, principalmente aqui no Brasil. Muita gente que morava aqui no Nordeste, né, que morava no espaço rural, abandonaram as suas casas para poder migrar para regiões que estavam sendo desenvolvidas dentro do nosso território. Então, o nordestino no período da seca, aquele nordestino que vive da agricultura, da pecuária, aquele pobre nordestino, com o período da seca, eles ficaram prejudicados. Aí muitos tiveram que abandonar a sua casa aqui e migrar para a região, principalmente a região sudeste, que já estava sendo desenvolvida pelo processo de industrialização. Então, aí esse processo de saída do campo para ir para as cidades, para os grandes centros, a gente chama de êxodo rural, certo? Então, aqui, muitos nordestinos migraram para outra região. Foi somente no século XXI que a situação começou a se modificar. Então, atualmente, no Vale do Rio São Francisco, desenvolve-se o cultivo irrigado de frutas tropicais, destinado principalmente para exportação. Então, aqui no Nordeste, principalmente ali em Juazeiro, bem próximo da gente aqui, eles comercializam muitas frutas. E essa comercialização, como a gente sabe que o Nordeste ainda tem períodos de estiagem, né, de secas, eles irrigam essas frutas através de canalização de poços artesianos, quando não tem água suficiente. E aí as frutas não param, né? Tem uma comercialização grande e eles exportam muita fruta daqui do Vale do Rio Doce, aqui no Nordeste, para outros países asiáticos, países europeus. E aqui também em Juazeiro tem também uma vinícola, onde eles têm uma produção de uvas, que é muito importante na região. E eles hoje já fabricam um dos vinhos mais gostosos que tem aqui, né, no nosso Brasil, e esse vinho já está sendo conhecido também mundialmente. Então, eles fazem essa produção aqui no Nordeste. Mas só é isso, Pró? Só o vinho, só essas frutas irrigadas? Não. Vamos lá? O Nordeste também se destaca pela criação de cabras, ovelhas, abelhas e crustáceos como o camarão. Então, tem um destaque muito importante também nessas criações, né, onde eles desenvolvem, exportam também, utiliza aqui, vende internamente dentro do nosso Brasil também. A região também é expressiva na extração de recursos minerais, como o sal, né, e o petróleo. Nós temos o polo petroquímico aqui na Bahia, né, ali em Camaçari, nós temos um que é muito importante, desenvolvimento
abrangendo os recursos minerais que a gente tem em grande quantidade. No Rio Grande do Norte também, Rio Grande do Norte aqui dentro do Brasil é o lugar que mais exporta sal, certo? Porque tem uma grande quantidade, né? Eles trabalham com isso o tempo todo. Então tem uma importância muito grande em recursos minerais aqui no nosso Nordeste, que é o quê? O sal e o petróleo. Só isso, Não. Tem outros recursos minerais também. Por exemplo, Jacobina, o município da gente aqui, Bahia, e a gente tem aqui uma mineração. Existe a exploração do recurso ouro, que é uma exploração mineral aqui na nossa região, certo? E outras pedras, tem ali Campo Formoso também, que tem a esmeralda, e assim por diante, tem outras. Agora, em abundância, em quantidade maior, eu destaquei o quê? O sal e o petróleo, certo? Então aqui eu coloquei para vocês, no setor industrial foram instaladas diversas indústrias aqui também no Nordeste e polos industriais do ramos o quê? Alimentícios, calçadista e de vestuário. Também tem um destaque hoje, né? Agora nesse período da atualidade tem um destaque importante aqui dentro do Nordeste. Há também a indústria automobilística, química, metalúrgica e de tecnologias também que estão sendo desenvolvidas aqui no Nordeste. Já nos serviços, destaca-se o quê? O turismo, como eu falei a vocês, com as praias exuberantes e diversos centros históricos, culturais e naturais que são encontrados aqui no Nordeste. Aí eu destaquei aqui para vocês um mapa, né? Um mapa aqui da região do Nordeste, certo? Esse mapa é um mapa agropecuário, onde é encontrado tudo o que eu falei a vocês hoje na atualidade, né? Então, todas essas cores aqui, vermelho, roxo, verde, vai estar aqui, ó, na legenda. O que é encontrado aqui no nosso Nordeste. Algodão, arroz, batata, cacau, café, cana-de-açúcar, coco, feijão, fruticultura, que eu falei a vocês também que tem um destaque, a mandioca, que os povos nativos, né, eles tinham como base alimentar a mandioca, o milho, né, também tem aqui, sisal e a soja. E temos também aqui a criação de animais que é desenvolvida aqui no Nordeste. Ok, gente? Esse é o capítulo 6 do livro de vocês. Logo em seguida também vocês vão assistir o capítulo 7, tá? Beijo da Pro, até a próxima.